Então, pessoal, vamos começar a falar de horas extras, ok? Então, nós temos aqui uma funcionária, Juliana Lemos, que tem um salário mensal de R$ 1.000, ok? E a jornada de trabalho dela mensal, ok? São 220 horas, tá? Aqui, como nós já vimos, nessa jornada tem, teoricamente, 176 horas de trabalho e 44 horas de descanso. Então essa é a jornada total dela mensal. Então ela tem um salário de R$ 1.000 mensais, onde ela recebe para trabalhar 220 horas mensais, que já inclui o trabalho e o descanso semanal remunerado. Então, o que são as horas extras? As horas extras são horas que não estão previstas no meu contrato, na minha jornada mensal ou diária de trabalho, ok? O ideal é que as horas extras sejam apuradas diariamente, tá? Por que diariamente? Porque existem alguns acordos e convenções coletivas que diferenciam as horas extras trabalhadas em dias de semana, em dias de sábado e em dias de domingo. E tem outros acordos e convenções coletivas que diferenciam as horas extras nos próprios dias úteis, ok? Colocam, por exemplo, as primeiras 2 horas a 50% e as seguintes a 70%, por exemplo, tá? Então, o ideal é a apuração diária dessas horas extras. Então, vamos lá. No caso aqui da Juliana, ela tem uma jornada de trabalho de 8 às 18 diariamente, ok? Com 2 horas de intervalo. Ela trabalha de 8 às 12 e de 14 às 18. Essas 2 horas de intervalo, como nós já vimos, são chamadas de horas de intervalo interjornada, ou seja, intervalo dentro da jornada. Ela não conta como jornada de trabalho. É o que muitas vezes você chama de intervalo de almoço, ok? Mas ele pode acontecer à noite ou à tarde, vai depender do tipo de jornada que o trabalhador tem, tá ok? Então, essa funcionária Juliana deveria ter saído às 18 horas nesse dia e saiu às 20 horas, ok? Então, ela fez 2 horas extras. Você tem duas formas de resolver esse problema das horas extras. Você pode fazer uma compensação simples, ok? Deixa eu botar a palavra simples aqui. Não é banco de horas, tá ok? É uma compensação simples. Trabalhou a mais 2 horas nesse dia, eu posso, por exemplo, colocar para ela chegar amanhã 2 horas mais tarde, ou posso colocar essa compensação em 2 dias, 1 hora por dia, ou meia hora durante 4 dias. Isso se chama compensação simples, tá ok? A legislação permite, a própria CLT, ela permite essa compensação simples. Nessa compensação não existe adicional de horas extras, ok? E a segunda opção é o pagamento realmente das horas extras, tá? Esse pagamento das horas extras, ele vai acontecer de que forma? Você tem que pagar no mínimo um adicional de 50% sobre a hora, tá ok? É o que a legislação determina. Então, quando as horas extras forem pagas, elas deverão ter um adicional mínimo de 50% sobre a hora, ok? Esse cálculo das horas extras, ele pode acontecer de duas formas, tá ok? As duas vão dar o mesmo resultado, é evidente, tá? Mas tem uma que é mais burocrática, né? Você tem que fazer mais operações, e uma que é uma forma baseada numa equação simples, ok? Que é a forma que geralmente se usa nos sistemas, nas formas de Excel e assim por diante. Então tá, vamos lá para a primeira forma de cálculo. Primeira forma de cálculo. Primeira coisa, para eu calcular a hora extra, primeira informação que eu preciso ter é quanto vale 1 hora normal de trabalho. Quanto vale 1 hora normal de trabalho? Deixa eu subir o nosso quadro aqui para ficar mais fácil. Quanto vale 1 hora normal de trabalho? Primeiro eu tenho que saber o valor de 1 hora para poder calcular 1 hora extra, ok? Então, para eu calcular 1 hora normal de trabalho, eu preciso
achar o valor de uma hora simples. Salário dividido pela jornada. No caso, se é o salário mensal dividido pela jornada mensal. Nesse caso em específico, será R$ 1.000 dividido por 220 horas, ok? Nós teremos aí como resultado, deixa eu abrir nossa calculadora aqui, 1.000 dividido por 220. Temos aí 4,54. Como a terceira casa é 5, vamos aumentar a segunda casa aqui como arredondamento para 5. Então teremos aí R$ 4,55 por hora normal de trabalho, tá ok? E em seguida eu calculo o valor de uma hora extra a 50%, ok? Então, vamos lá, para eu achar uma hora extra, eu vou pegar essa hora, 4,55 hora normal, mais 50%, que é o adicional mínimo, ok? Desculpe, 50%. Ok? Se eu pegar na minha calculadora aqui, de forma bem simples, e colocar essa mesma operação, 4,55 mais 50%, ele já me dá aqui quanto é 50%, 2,27, no caso arredondando 26, e se eu botar igual, ele vai me trazer o resultado, 6,82, arredondando R$ 6,83, ok? E aí em seguida eu vou saber quanto valem 2 horas extras. 50% vai ser igual a 6,83 vezes 2, igual, vou trazer aqui minha calculadora, 6,83 vezes 2, 13,66, 13,66, ok? Então, aquelas 2 horas extras trabalhadas pela funcionária, se elas forem pagas, elas têm um valor mais alto que a hora normal. Elas vão custar R$ 6,83 por hora, e no total das 2 horas teremos que pagar R$ 13,66, ok? Essa é a primeira forma de cálculo. Vamos aqui mostrar agora a segunda forma de cálculo, que geralmente é usada nas fórmulas e nas regras dentro dos sistemas. Então, eu posso fazer esse cálculo das 2 horas extras direto, 50%, ok? Mas para isso, primeiro eu vou ter que entender que 50% é o mesmo que 50 dividido por 100. Esse aqui está em formato de percentual, percentes. Esse aqui está no formato fracionário. E se eu fizer essa operação aqui, ó, 50 dividido por 100, eu tenho 0,5, que é o formato decimal, ok? Quando eu digo que uma hora extra é a hora normal, que é uma hora normal mais 50%, você concorda comigo que eu posso também dizer que é 1 mais 0,5, que é o formato decimal? Então, somando 1 mais 0,5, eu vou ter aqui 1,5 de uma hora, ok? Então isso aqui, esse 1,5 que nós criamos, é um fator para facilitar o cálculo. Então se a hora extra for 50%, eu pego o valor da hora normal vezes 1,5, eu já acho o valor da hora mais 50%, onde 1 é a própria hora e 0,5 é o percentual adicional. E se a hora extra for 70%, 1 mais 0,7, que é igual a 70%, vai ser 1,7 e assim por diante.
Então, no meu cálculo aqui em cima, eu posso fazer ele direto, seguindo essa forma facilitada. Então, vamos lá, R$ 1.000, que é o salário, dividido por 220, que são as horas mensais. Nesse momento aqui, pessoal, nesse momento aqui do cálculo, deixa eu trazer essa informação aqui para baixo. Nesse momento aqui do cálculo, nós encontramos o valor de uma hora normal de trabalho. Que é aquele cálculo que a gente fez aqui em cima, que a gente vai achar 4,55, ok? Eu pego esse resultado e multiplico por 1, que é a própria hora, mais 50% dela. Então, nesse segundo momento aqui, eu já encontro o valor de uma hora extra a 50%. E agora, quantas horas extras o empregado fez? Não foram 2 vezes 2. E aí eu já vou achar o mesmo resultado final, ok? Então vamos fazer o cálculo aqui direto. 1.000 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 2, 13,64. Arredondando, 13,64. Importante, pessoal, essa diferença de centavos entre uma forma de cálculo e outra é irrelevante, tá? Porque cada calculadora tem o seu fator de aproximação e nesse caso aqui, como eu fiz direto, eu aproveitei todos os números depois da vírgula. Aqui deu um pouquinho a mais, porque em cada operação eu arredondei para cima a segunda casa, tá ok? Mas em geral esse formato aqui tende a dar em centavos a maior. Então, pessoal, vamos agora fazer um exercício com relação às horas extras. Vamos seguir aquela segunda forma de cálculo, que é uma equação de primeiro grau mais simples. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa funcionária Jennifer Lopes, ok? Ela tem um salário básico de 30 dias, para 30 dias trabalhados, de R$ 5.850, jornada de trabalho mensal 220 horas mês, e ela fez, no período da folha de ponto usada para o contra-cheque desse mês, foram apurados que ela trabalhou 22 horas extras a 50%, 13 horas extras a 70% e 10 horas extras a 100%, ok? Então, como é que a gente vai calcular essas horas extras? Vamos lá, vamos seguir aquela fórmula que a gente usou no último exemplo. Então, o salário 5.850 dividido pela jornada, 220 horas, eu descubro o valor de uma hora normal de trabalho por mês, vezes 1,5, que é a multiplicação pela hora mais o adicional das horas extras, ok? E aqui eu multiplico pela quantidade de horas extras que ela trabalhou. Então, vamos fazer essa conta aqui para a gente ver o resultado das horas extras a 50%. 5.850, ok? Dividido por 220 vezes 1,5 vezes a quantidade de horas extras. Temos aí 877,50. 877,50. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, 5.850 dividido por 220 vezes 1,7 vezes a quantidade de horas extras a 70%. Igual, vamos lá, pegar nossa calculadora aqui, 5.850 dividido por 220 vezes 1,7, 1,7 vezes a quantidade de horas extras, R$ 203,34. R$ 203,34. Últimas horas extras, 5.850 dividido por 220 vezes, se a hora extra
ela mais o adicional e é 100% adicional, quer dizer, se eu coloco 100% em alguma coisa, quer dizer que eu coloco o dobro, ou seja, vezes 2, vezes a quantidade de horas extras, 10 horas, 531,82. Vamos fazer essa conta aqui, 5.850 dividido por 220, vezes 2, vezes a quantidade de horas extras a 100%. 10 horas extras, igual 531,82. 531,82. Opa, faltou um 2 aqui. Então vamos fazer essa última conta aqui novamente para confirmar. 5.850 dividido por 220 vezes 2 vezes a quantidade de horas extras. 531,82. Tá aí respondido nosso exercício. Aproveitem e façam os exercícios que foram anexados aí no curso de vocês, ok? Vamos postar o vídeo com a correção para que vocês tenham mais segurança quando realizarem esse tipo de cálculo na folha de pagamento de vocês, ok?